mudar de assunto? Agora eu vou conversar com o doutor Eduardo Leite. Seja bem-vindo nesse Bom feriado dia. também, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo e com você? Tudo jóia Tudo, também. graças a Deus, tranquilo, né? Hoje, como estamos com o programa gravado, não vamos falar de nenhum assunto factual, nada do que está acontecendo neste momento, mas na verdade está acontecendo neste momento também, né? Que são os atendimentos da Polícia Militar, que é um serviço em que muitas pessoas utilizam várias vezes ao longo da vida. E é interessante saber como funciona. E o doutor Eduardo, dessa vez, atacou de repórter. Foi lá pessoalmente conhecer como isso funciona para mostrar pra gente, né? Fomos lá conhecer a estrutura da Polícia Militar no serviço de emergência 190. É muito interessante. Eu acho que dá para você ter uma ideia de qual é o funcionamento de bastidores, né? Que geralmente nós conhecemos polícia na rua. Agora tem todo um trabalho, tem toda uma estratégia, né, montada pela polícia e que obviamente isso é colocado em prática na medida em que as coisas vão acontecendo, na medida em que as ocorrências vão ocorrendo, então eles vão fazendo um trabalho, um acompanhamento. É muito interessante lá. Vamos ver então? Vamos acompanhar o VT e daqui a pouco a gente volta para comentar. Vamos lá. Polícia Militar Emergência. O Serviço de Emergência 190 da Polícia Militar de São Paulo recebe, em média, 45 mil ligações por dia, um volume 4 vezes maior que o do Corpo de Bombeiros. As chamadas chegam de cidadãos que tentam comunicar ações criminosas ou pedir socorro. No Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, localizado no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo, atuam mais de 400 funcionários fardados, que se dividem em turnos. Nos horários de pico, fim de noite e madrugada, mais de 100 funcionários podem estar de plantão. Estamos aqui com o Capitão Moisés, que é representante da PM, e hoje ele vai nos mostrar como é que funciona aqui a Central de Emergência 190 Copom. Aqui, 24 horas por dia, nós temos um policial militar em condições de atender um cidadão em total desespero à procura da Polícia Militar. E é nas mãos desses profissionais que eles vão encontrar a salvação do problema deles. Em que casos o cidadão deve ligar aqui para o 190? Casos de emergência. Ou seja, é um pedido de socorro porque está vendo alguma anormalidade na região onde mora. Vamos imaginar assim, um indivíduo em atitude suspeita, andando naquela rua, olhando as casas, mexendo nos carros, é caso de polícia. Qual é o perfil do policial para poder atuar aqui no Copom? De uma pessoa calma, tranquila, que saiba entender o que está acontecendo do outro lado da linha e muitas vezes buscar a calma desse solicitante, porque eles ligam muitas vezes desesperado diante de um crime, por exemplo, de alguma situação adversa. Eles ligam desesperado, gritando e esquece do principal. O que está acontecendo, o endereço. Capitão Moisés, vamos acompanhar aqui uma ocorrência e aí o senhor vai nos explicando como é que isso funciona? Tá, à medida que o cidadão procura a Polícia Militar, no caso do Serviço de Emergência 90, quando ele liga, o número já aparece na tela. Isso facilita o trabalho do nosso profissional. Ele vai entender o que está acontecendo. Nesse exato momento, por exemplo, alguém passou já o endereço e ela está procurando a localidade correta, inclusive o bairro, para confirmar com o solicitante. Do início da ocorrência até a chegada de uma viatura, isso em média quanto tempo leva, capitão? Depende. Dentro de uma ocorrência de normalidade, nós temos uma média de 8 minutos da chegada do cadastro da ocorrência até a chegada no local. Ocorrências urgentes, que a pessoa liga, então entraram na minha casa, eu estou no andar de cima. Ela consegue cadastrar em menos de 1 minuto e as viaturas estando perto, em 3 minutos é a nossa meta de ocorrências emergenciais. Capitão Moisés, nós estamos aqui no setor de despacho de viaturas, ou seja, sai de lá, o atendente atendeu a ocorrência, já imediatamente remete para cá. Como é que funciona esse setor? Perfeitamente. Despacho de viatura é onde o policial de cada ponto de atendimento que nós estamos vendo aqui, ele vai comunicar-se com a viatura mais próxima da ocorrência. Nós estamos na última fase aqui, que é justamente na sala de monitoramento, né, da cidade de São Paulo. O senhor pode nos explicar aqui como é que funciona, né, esse setor? Perfeitamente. Estamos na sala de vídeo monitoramento. A Polícia Militar possui 272 câmeras distribuídas em pontos estratégicos de toda a cidade de São Paulo. Quais as vantagens? Nós temos esses profissionais
são treinados e qualificados para monitorarem a cidade através das imagens e a partir do momento que eles identificarem qualquer anormalidade, ou seja, é um trabalho totalmente preventivo, ele vai enxergar essa anormalidade, ele de imediato cadastra a ocorrência e rapidamente ele envia para aquele setor do despacho de viatura. Qual é o recado que a Polícia Militar pode passar aqui para o cidadão? O recado é: a Polícia Militar está sempre pronta para atender bem o cidadão. Confie na Polícia Militar. Precisou de emergência? 190. Bacana, né? Quanta tecnologia à nossa disposição, né, doutor Eduardo? Nossa, realmente eu fiquei surpreso aí com essa, porque não deixa de divulgar esse trabalho de bastidores da Polícia Militar. Isso é um trabalho de prevenção, porque geralmente a quantidade de pessoas que ligam passando trote é bastante grande, e por conta disso é interessante você mostrar essa estrutura de bastidores, porque as pessoas, antes de fazer um trote, elas vão ter que tomar alguns cuidados, porque na medida que aquela pessoa liga, imediatamente o telefone da ligação já aparece numa bilha, é identificado, a polícia sabe. Então, se eventualmente alguém tem interesse de fazer, por exemplo, passar um trote, uma falsa comunicação de crime, ela vai responder por esse crime, entendeu? Então isso é interessante. Eu até estava comentando que a Polícia Militar, ela deveria de fazer um trabalho mais ostensivo no sentido desse trabalho de monitoramento, né? Eu digo, o serviço de emergência 190, né? De rastrear. Você tem a questão do acompanhamento, que é a segunda fase que nós mostramos, que a partir do momento em que o atendente percebe que é uma emergência, ele imediatamente passa para a segunda fase, que é o despacho da viatura. Então tem um policial ali que ele acompanha a viatura, toda a atividade da viatura, a partir do momento que ele despacha para o local. E eles conseguem saber também qual é a viatura que está mais próxima daquele local, daquela ocorrência? Sabe, tem até a viatura tem um rastreador, e que você o monitor, o policial, ele consegue ver aonde é que se encontra essa viatura, consegue identificar a viatura e consegue também saber quem são os policiais que se encontram naquela viatura, né? E ele faz todo o acompanhamento. Se houver necessidade, obviamente, o policial está ali, né? O atendente está ali para poder dar todo o suporte para os policiais. E é impressionante imaginar que ainda acontece isso, mesmo com todo o trabalho de conscientização que a mídia faz, que as pessoas fazem, para não passar trote na polícia, não passar trote em centrais de ambulância, em bombeiros, porque você está prejudicando tanta gente num momento como esse, não está tirando um sarro ou fazendo alguma coisa engraçada, do contrário, está cometendo um crime, né, doutor Eduardo? Está cometendo falsa comunicação de crime. Isso responde, né, é um processo criminal, e que a pessoa, obviamente, ela pode ser punida em função, e vai ser punida em função disso. Mas você sabe que o capitão Moisés estava nos dizendo que a grande quantidade de trotes, na verdade, são praticadas por crianças. São crianças. Porque, na verdade, quer brincar com isso. E então, e na verdade, o que tem, os pais têm que monitorar, né, a atividade da criança com relação à questão do telefone. Tem que dar outras atividades, né, para que o telefone não seja um brinquedo. Exatamente. Né? Então, é realmente um trabalho bastante interessante, né, da Polícia Militar, extremamente estratégico, né? Ou seja, nós estávamos até falando, o policial tem um perfil para atuar ali, você não pode colocar um policial desesperado, um atendente desesperado, ele tem que ter toda uma cautela, um cuidado, calma, paciência, porque você não sabe quem é que está do outro lado. Então quer dizer que o policial, ele é designado para o tipo de trabalho de acordo com o perfil que ele tem? Muitas vezes o que tem o perfil para atender o telefone não tem o perfil para ficar nas ruas. Para trabalhar, aliás, eles são pinçados, dos policiais, eles são pinçados, ou seja, aqueles que têm um perfil que combina, que adequa perfeitamente a esse trabalho, que é um trabalho bastante difícil, não é um trabalho fácil, né? Ou seja, você, na verdade, por exemplo, recebe uma ligação de uma pessoa que está querendo cometer o suicídio, ou está querendo alguma coisa nesse sentido, ou um acidente, enfim. Então, a pessoa que está do outro lado, ou seja, o atendente, ele tem que ter toda uma orientação, né? Ou seja, cautela, fazer com que a pessoa ela se tranquilize,
tranquilize, né? Porque geralmente quando acontece um acidente, a pessoa já imediatamente já bate o desespero, claro, né? Então você tem que ter todo um ritual para poder acompanhar esse boletim de ocorrência, essa ocorrência, né? Então eu acho toda uma questão psicológica, né? Que você tem que ter, né? O atendente. Então eles passam por um preparo para isso, para saber agir nas mais variadas situações. Sem dúvida nenhuma, e tem toda uma estrutura por trás. Então você tem não só atendente, mas você tem o policial ali, o capitão, você tem o superior que vai acompanhando. Tem inclusive uma sala de gerenciamento de crises, entendeu? Ou seja, por exemplo, na terceira fase que é vídeo monitoramento, ali é uma sala, na verdade, de gerenciamento de crises, porque o que acontece? Ali é visual, já não é mais o que acontece? Tem lá por exemplo, um anúncio de uma ocorrência num determinado local, passa, despacha, mas esse despacho, ele pode estar sendo monitorado se essa ocorrência ocorre ou não através das câmeras espalhadas na cidade de São Paulo. Então ele pode fazer todo esse cruzamento, né? Ou seja, a pessoa liga dizendo um roubo, né? Imediatamente despacha a viatura. E o vídeo monitoramento, então o policial que está ali, ele pode, na verdade, focar a câmera para poder fazer a aproximação e saber exatamente se aquele fato ocorreu, está acontecendo ou não. E uma outra coisa muito interessante nessa sala de vídeo monitoramento é que os policiais, eles fazem monitoramento também de placas, de carros, né? Então eles fazem checagem de carros, uma quantidade bastante. Então, por exemplo, um veículo que se encontra estacionado num local proibido, isso é interessante, as pessoas que têm hábito de estacionar em qualquer lugar, acha que vai ser rapidinho. Exatamente, aí o que ocorre? Tem um policial ali que vai com a câmera, faz uma aproximação na placa, né? E faz imediatamente a checagem no computador naquele momento, né? Então, se o carro tiver alguma irregularidade. Uma outra coisa, as pessoas que têm hábito, por exemplo, de avançar e estacionar o carro em semáforo, mas em cima da faixa de pedestre, né? Ou seja, o policial está ali também fazendo todo o monitoramento, né? Das pessoas que avançam, que ficam em cima da faixa de pedestre. Então isso é muito interessante, porque na verdade, se a gente acha que não está sendo monitorado, mas nós estamos sendo monitorados sim pelas câmeras, todas as câmeras espalhadas na cidade de São Paulo. Tá, né? Então essa é uma central que realmente cuida de toda a cidade, né? Ele não tem subdivisões como a prefeitura e subprefeituras. Essa é a central realmente que despacha as viaturas para qualquer ocasião, para qualquer situação que acontece em qualquer lugar da cidade. Exatamente, ou seja, que é a primeira fase, que é o serviço de emergência 90, tá? A segunda, quando você passa para a segunda fase, então aí sim, o atendente, na hora que ele passa, ele já passa para a zona correta. Então, por exemplo, são 4 zonas, zona norte, leste, oeste e zona sul. Então, cada equipe monitora e trabalha com aquelas viaturas que se encontram naquela região. Então ele tem possibilidade de fazer o deslocamento rápido da viatura que está mais próxima da ocorrência, né? Então isso é monitorado, por isso que tem esse sistema de rastreamento. E isso, né, que você falou da sala de vídeo, né? Que está ali monitorando, um vídeo monitoramento que está mostrando a cidade toda para dentro de uma sala da PM, é interessante porque temos um Big Brother da vida real, na verdade. Um reality da vida real. E aí muita gente acha que não está sendo vigiado. Aquela história da plaquinha do sorria, você está sendo filmado, a gente deve ficar sorrindo o tempo todo, né? Porque tem câmera pela cidade toda. Podia colocar isso em todas os pontos, né, de câmera para você saber exatamente que São Paulo está sendo monitorado, vigiado o tempo todo. Dia e noite. À noite também, né? À noite também. Por quê? Porque, na verdade, só para você ter uma ideia, nós fizemos aproximação, fizemos simulações lá na sala de vídeo monitoramento. A câmera consegue alcançar até 3 quilômetros. Ela consegue puxar a imagem até 3 quilômetros. Exatamente. Então, por exemplo, ela está num ponto, isso nos bairros mais distantes, na periferia. Então, ela consegue puxar a imagem e saber exatamente e monitorar aquela rua,
rua, né? Monitorar aquele ponto. Tem um monitoramento em relação às delegacias, né? Então tem a Polícia Militar monitora a atividade, a movimentação em torno das delegacias de polícia. Eles comentaram qual é o critério que eles usam para definir qual é o local da cidade que deve ser contemplado por uma câmera da Polícia Militar? É por número de delitos, número de ocorrências, são as regiões mais perigosas ou de maior movimentação de pessoas? O que acontece é o seguinte, você tem dois tipos de câmeras, tá? Você tem a câmera da Polícia Militar e a câmera da Guarda Civil Metropolitana, que também tem um sistema bastante de última geração, o sistema. Então o que acontece? A Polícia Militar consegue entrar nas câmeras eles compartilham. Compartilham a câmera. Então o que acontece? Pode ser utilizado tanto a Guarda Civil quanto a Polícia Militar pode utilizar essa câmera. E essa questão de saber quais são os pontos, são pontos estratégicos, são pontos que às vezes você não vê a câmera, mas a câmera está lá te vigiando o tempo todo. E as pessoas acham que só a Avenida Paulista, a Praça da Sé, ou seja, só os lugares mais centrais que tem esse vídeo monitoramento, né? Mas não é não. Você tem a periferia também ela é monitorada, né? É óbvio que precisa ampliar esse vídeo monitoramento, porque você não consegue cobrir uma cidade que tem 80 quilômetros, 85 quilômetros de raio, né? Se você pegar de um extremo para o outro, a cidade de São Paulo é desse tamanho, então você precisa de uma quantidade. Mas eu tive informações de que está se construindo um novo prédio da Polícia Militar, onde vai se concentrar todo esse sistema e vai ampliar, né? Ou seja, vai colocar mais equipamentos, mais câmeras para poder fazer a cobertura, maior, né? A cobertura de 100%, da cidade de São Paulo. Uma informação que eu acho importante para as pessoas, que eu vi o Dr. Moisés falando logo no começo da reportagem, que você fez a pergunta, quais são as principais ocorrências que as pessoas podem e devem contar com a Polícia Militar. Mas também existem aqueles equívocos, né? As pessoas ligam para a Polícia Militar para qualquer situação, independente se é para a Polícia Militar cuidar ou não. Eles comentaram alguma coisa sobre quais são os maiores erros da população nesse sentido, que estão ligando para a polícia para que ela resolva uma questão que na verdade não é para ela resolver? O que ocorre, não há nenhum problema, você pode ligar para 190, tá? O que acontece? Quando a ligação cai e eventualmente é um caso de bombeiro, eles fazem o redirecionamento. Tá? Eles automaticamente redirecionam. Por isso que eles não fazem tanta questão, se liga para o bombeiro, que é outro número, ou liga para 190. Pode ligar para 190. Qualquer situação de emergência, você pode ligar e deve ligar para 190. Porque caindo lá, se não for o caso, obviamente há o redirecionamento, automaticamente há o redirecionamento rápido, né? É imediato. Então essa questão não é uma preocupação e não é uma prioridade em relação. É lógico, as pessoas elas têm que ligar em casos de emergência, né? O que tem muitas ligações, por exemplo, briga de vizinho, briga familiar. No trânsito, sem vítima, que eu saiba, a polícia não precisa ir mais até o local, fazer um boletim de ocorrência, né? Não pode fazer, não, você pode fazer direto, você pode fazer inclusive até através da internet, né? Você pode fazer por computador, de casa, né? Dependendo, não ocorrendo nenhuma vítima, né? Ou seja, não tendo lesão corporal, não ocorrendo esse tipo de nenhuma característica onde não tenha vítimas, tão somente prejuízo material, então você pode fazer através da internet. Né? Então, agora, é uma coisa interessante que é importante colocar, é que às vezes uma briga de vizinho, às vezes você acha, isso aí é uma bobagem qualquer, mas pode se transformar numa tragédia. Por isso que é importante, tem uma briga de vizinho, tem que ligar para 190 sim, né? Não deixar, porque isso pode se transformar num crime de homicídio, né? A coisa pode realmente ter pode perder o controle daquela situação. Então qualquer situação de emergência tem que ligar para 190 e informar as autoridades, porque de qualquer forma isso fica registrado lá, né? E não é um registro, é um registro e permanece registrado, né? E mais, na hora que você registra, imediatamente o vídeo monitoramento também pode acompanhar através dos policiais, né? Numa sala de gestão de crises, né? De gerenciamento de crises, pode acompanhar essa ocorrência, como nós já vimos às vezes
tem esses programas de finais de tarde que você tem todo o acompanhamento, enfim, às vezes você vê câmeras, você vê reportagem, inclusive mostrando, a Polícia Militar disponibiliza aquela imagem para poder demonstrar como é que foi, né? Então fica até muito mais fácil de você apurar o crime, né? Nós estávamos falando a semana inteira sobre a questão de apuração, produção de provas. A partir do momento que você tem esse vídeo monitoramento, então tudo se torna mais fácil, porque aí o que acontece? Imagem não mente. Contra fatos não há argumentos. Exatamente, imagem não mente. Então as pessoas têm que ficar atentas a isso, né? Pensa 2 vezes, 3, 10 vezes antes de em cometer qualquer tipo de crime, que efetivamente você está sendo monitorado. E em situações especiais, por exemplo, durante as madrugadas, durante as noites ou em finais de semana, prolongados, em feriados, o efetivo é diferente? É maior? O que acontece é o seguinte... Para esse atendimento? Não, é lógico, durante a noite, durante a madrugada, o efetivo aumenta, finais de semana o efetivo aumenta, né? Então vai depender muito dos horários de pico de potencial crime, né? Da prática de crime. Então geralmente são as noites, as madrugadas e finais de semana também, né? Esses são os momentos de pico. Agora, o que acontece? É importante que a pessoa saiba que, além de estar sendo monitorada, ela também, ela tem toda a polícia tem toda uma estratégia, não só com as viaturas, não só com os policiais, mas você tem hoje um efetivo. Você sabe que você tem a operação delegada, que são 4.000 policiais atuando no lugar da Guarda Civil, que também dá lá a garantia do cidadão. Então você tem lá uma série de atividades que a polícia faz que complementam, né, esse trabalho de bastidores da Polícia Militar, que é a questão do vídeo monitoramento, né, do atendimento de emergência 190, né? Então tem toda uma estrutura por trás disso. Isso é importante as pessoas saberem, né, muito legal conhecer essa estrutura que tem por trás para a nossa segurança, né? Tudo isso é investimento que o Estado faz na nossa segurança. Agora, tem só um dado que eu gostaria de comentar aqui antes da gente finalizar, que a Polícia Militar de São Paulo recebe em média 45.000 ligações diárias. É muita coisa. Dessas 45, em média 7.000 são trotes. Então, e olha só que coisa triste isso. 7.000 são trote, claro que eles não mandam viatura nessas 7.000, porque nem tem viatura para cobrir tudo isso, ainda bem que eles conseguem apurar antes, identificar boa parte dessas ligações como sendo trote. Mas está ocupando o tempo daquela pessoa que podia estar atendendo uma ligação de um acidente, de uma ocorrência real, né, que está acontecendo naquele momento. E fora que tem um dado que mostra também, você até pode confirmar isso para mim, o quanto você deslocar uma viatura para um lugar onde não está acontecendo nada, custa para a gente, para os cofres públicos que são abastecidos com o nosso dinheiro. R$200 em média um deslocamento de viatura, é isso? R$200 é o deslocamento grande, de uma viatura. E, obviamente, isso é prejuízo, né? Calculado. Ao invés de poderia estar atendendo uma outra ocorrência, poderia estar, enfim, prestando o patrulhamento, né, de uma outra forma, mas esses trotes acabam desviando e dando prejuízo, foco, né? Desviando o foco. Agora, é importante ressaltar que nós temos toda essa estrutura. Agora, também tem que continuar o investimento, porque você sabe que o crime, ele anda na frente. Sempre. Né? Sempre na frente. Então, o que acontece? A polícia, ela tem que acompanhar exatamente toda essa logística dos criminosos, né? Então, precisa sempre, todos os dias, tem que estar avançando, melhores equipamentos, tem que, na verdade, dar melhor estrutura para a Polícia Militar, para os policiais que atuam nas ruas, né? Viatura, aumentar o efetivo, que ainda nós temos um efetivo bastante ainda tímido, né? Com salários melhores. Com melhores estrutura, melhores salários e daí por diante. Então, o fato de você ter essa estrutura não quer dizer que nós estamos satisfeitos. Na verdade, tem que avançar, né? Eu acho que a polícia está na frente do bandido e não correndo atrás, né? Exatamente. Então, eu acho que isso que é importante o governo tem que estar atento a isso, que da mesma forma em que a polícia monitora a atuação
atuação do cidadão, o cidadão também está monitorando a atuação do governo. E avisando, e o telefone para isso é o 190, como a gente já sabe, que é o telefone do Copom, da Polícia Militar, que está à disposição 24 horas por dia. Doutor Eduardo, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Viu? Um ótimo feriado para você. Boa Páscoa, né? Boa Páscoa também. Bom final de semana para todos. E a gente se vê na segunda-feira, com toda certeza. Segunda-feira. Mas fica aqui que tem mais um VTzinho pra gente assistir agora. É? Vamos acompanhar Vamos juntos. ver. Chegou.